Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Força, igreja, mais forte, olha lá. Eu jamais serei o mesmo. Força. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Eu preparei uma pregação para hoje do estilo que eu gosto de fazer, porque eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar fazer esses momentos que a gente pode dizer assim, pentecostais, que a gente ora e a xandala, eu gosto disso, mas tem que ser sempre baseado na palavra, porque o que salva a gente, o que nos coloca diante de Deus é a sua palavra, que o que nos garante aqui é o quê? É a palavra. A palavra de Deus diz lá em Pentecostes que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Igual está aqui, ó, todos reunidos no mesmo lugar. E aí veio do céu uma força que nos envolveu. E quem era? Era o Espírito Santo de Deus. E eles estavam exatamente assim, ó, reunidos no mesmo lugar, vigiando, esperando a vinda. E ele veio. E quando Jesus sobe aos céus, ele faz uma promessa para os apóstolos. Ele fala assim, ó, calma, não fiquem tristes, mas eu vou enviar um igual a mim. Ele diz, eu vou enviar um outro consolador. Ou seja, outro significa igual. E ele é Deus. E aí vem sobre nós o quê? O Espírito Santo. Então eu quero começar falando de um homem. Quero começar a falar de um arrebatamento. Presta atenção, igreja, de verdade, porque Deus vai falar aqui nesse lugar. No arrebatamento. No Novo Testamento, no Antigo Testamento a gente ouve vários relatos de arrebatamento. Enoque, Elias, né, que foram arrebatados ao céu. Mas no Novo Testamento também houve dois homens subiram ao céu, levados por Jesus. Um deles foi Paulo. A Bíblia diz aqui, se você quiser pegar em 2 Coríntios 12, 2 ao 4, onde Paulo chega e diz assim, ele vai narrar à igreja o que aconteceu com ele. Jesus levou ele para o céu e mostrou o céu para ele. E aí ele volta para a igreja e começa a pregar. Só que chega uma hora que Paulo fica com medo da igreja, porque ele começa a dizer à igreja, a ideia dele era dizer que foi arrebatado ao céu, que Deus mostrou para ele, Jesus mostrou para ele tudo aquilo que aconteceu. Só que quando ele começa a falar do céu, ele começa a ver nos olhos dos homens que estão sentados um escândalo. Eles começam a ficar assim, sabe, como assim? E aí ele muda o discurso, ele começa a dizer, eu conheci um homem. Ele fala na terceira pessoa, eu conheci um homem que foi levado ao céu, e lá Deus mostrou tudo para ele. Só que tem uma coisa que ele fala no final. Ele fala assim, ele ouviu palavras inefáveis no céu. Só que o homem não é lícito falar. Ao homem não é lícito falar. Ou seja, ele não fala o que ele viu no céu, com medo dos homens que estavam ali, com medo dos homens não entenderem. Então ele fala que conheceu um homem que foi levado ao céu, mas não é lícito falar o que esse homem viu lá. Mas Jesus tinha um projeto. Ele queria que nós soubéssemos sobre o céu. Aí ele chama outro cara. Aí ele convoca outro cara
para mostrar o céu. Só que dessa vez é diferente. Ele fala assim, ó, eu vou te mostrar o céu. Só que você vai escrever tudo que você vê lá. Quem é esse homem? O apóstolo João. Ele já foi levado ao céu, mas antes ele falou, tudo que você vê, você escreve. E aí nasceu qual livro da Bíblia? O último. O livro de Apocalipse. O que é o livro de Apocalipse? Pouca gente prega, né? Sobre Apocalipse. E quando fala Apocalipse, a gente pensa no quê? Fim, destruição. O livro de Apocalipse fala do passado, fala do presente e fala do quê? Do futuro. E o apóstolo João foi levado ao céu já com uma ordem. Você escreva tudo. 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 Agora pensa que frustrante. Paulo vai ao céu e não conta pra gente. Mas João vai lá e resolve tudo isso. Mas antes de falar de João, quer dizer, antes de falar de Apocalipse, eu quero falar um pouco do homem que escreveu, do apóstolo João. Ele era o discípulo mais amado, correto, igreja? Sim ou não? Sim. Ele era o mais amado. O mais amado por Jesus. E ele foi o único apóstolo que não teve uma morte cruenta, que não teve uma morte violenta. Ele não teve uma morte violenta. Os outros, todos tiveram. Os imperadores de Roma assassinaram todos os apóstolos. Detalhe, mas não era matar só. Eles matavam de modo cruel. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não foi? Bartolomeu foi arrastado pela cidade. Foi arrastado vivo. Ele foi se esfolando. Amarraram ele e saíram puxando pela cidade. Não bastava matar. Tinha que matar como? Com requintes de crueldade. Tiago foi levado do alto do templo. Jogaram o Tiago lá de cima para que ele se explodisse lá no chão. E quando ele caiu vivo. Sabe o que fizeram? Espancaram ele até a morte. Todos os apóstolos foram mortos desse jeito. Mas João não. João não provou desse tipo de morte. Não provou. Pelo contrário, estava ele lá onde? Lá na cidade de Éfeso. E aí o apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Éfeso e fala: tenho visto as suas boas obras, tenho visto tudo de bom que vocês fazem, mas tenho uma coisa só contra vocês, que é a alma do levanta-te. Ele fala: vocês se esqueceram do primeiro amor. Só que, gente, não é tão fácil ouvir isso. Paulo que disse isso, correto? O que eu acabei de dizer. Ele fala para quem? Para a igreja de Éfeso. E sabe quem era o líder da igreja de Éfeso? João. E não sei se vocês se lembram que no alto da cruz Jesus fala uma coisa. Ele fala assim: João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. João se torna o quê? O guardião de simplesmente a Virgem Maria. E ela também era uma das participantes da igreja de Éfeso. Olha o nível da igreja que nós estamos falando. Onde o líder era o apóstolo João. E uma das mulheres que sentavam lá para ouvir a palavra era quem? A mãe do Filho de Deus. Ele está falando de uma igreja qualquer. Olha o naipe dos frequentadores dessa igreja. Só que aí, mesmo assim, o apóstolo Paulo vira para eles e fala: tenho visto a obra de vocês, tenho visto o trabalho de vocês, lindo, mas vocês esqueceram de uma coisa, do primeiro amor. Ele corrige aquela igreja. Qual é o nome dessa comunidade aqui? Santa Rita de Cássia. Eu tenho visto as boas obras de vocês, tenho visto o trabalho de vocês, o empenho de vocês, mas tem uma coisa só contra vocês: vocês se esqueceram do primeiro amor. A gente tem que tomar cuidado o tempo todo. E o trabalho do Levanta é pautado em cima disso. Fazer aqueles que não tiveram a experiência terem, e aqueles que já tiveram não se esquecerem do quê?
do primeiro amor. Porque se vocês se esquecerem do primeiro amor, isso aqui tudo perde sentido. E João, ele estava ali em Éfeso, e o imperador romano chamado Domiciano, ele fica sabendo que João estava aí, existia mais um apóstolo vivo. O que ele faz? Ele pensa, os outros imperadores todos mataram os apóstolos de modo terrível e entraram para a história. Eu também quero entrar para a história. Eu quero matar o último, quero matar João, e quero matar João da pior morte, uma morte pior do que os outros tiveram. E ele manda chamar João, e ele chama João e fala: João, vem aqui, diante desse povo todo aí, ó, vira para eles e fala que você renega a fé em Jesus. Se você renegar a sua fé, você fica vivo, mas se você continuar com essa fé, você vai ter a pior morte de todos. Ele deu a oportunidade para João fazer isso. Sabe o que João faz? Ele fala assim: mas como posso eu negar o meu amado, se o meu amado nunca me negou? Ele: mas João, então você vai ter a pior morte de todos. Aí ele fala: a morte é minha amiga, porque a morte vai me unir de novo ao meu amado. E João já tinha 90 anos de idade. Ele fala: ele é. Então eu vou te matar. Ele: estou aqui. E aí o imperador romano, Domiciano, faz o quê? Manda encher uma piscina de azeite quente, óleo quente, fervendo, uma piscina, e fala assim, ó: joga João lá dentro. Que morte terrível, né? Sim ou não? Sim. Imagina, eu fico vendo aqui João olhando aquela piscina borbulhando assim, ó, de azeite quente. Quem é que já se queimou alguma vez em casa com óleo assim, que respingou? Respingou. Um respingo, é uma minúscula gota de óleo quente. É fácil? É doloroso? Imagina uma piscina. E aí João, diante daquela piscina, ele fala assim ainda, João é debochado. Ele ainda fala assim: olha, eu tenho 90 anos, não consigo correr mais, porque se eu fosse mais jovem, eu mesmo correria e pularia nessa piscina. Mas como eu não posso, peça para os seus soldados que eles me joguem. E o imperador falou: você está zombando de mim? Então tá bom, peguem ele e joguem ele nessa piscina. E João é arremessado dentro da piscina de óleo queimando, de azeite fervendo. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Ele dentro da piscina, o imperador começa a ver que João nem se mexia. Como assim, João? Como que você... O que está acontecendo? Como que você não se queima? Aí João olha para eles e fala: mas como que eu posso me queimar? Esse óleo fervendo ao seu lado aí não se queima. Ele: como que esse óleo pode me queimar? Sendo que o óleo que o meu amado colocou dentro de mim é muito mais quente do que esse óleo que está aqui por fora. Por isso que o óleo não me queima, não vai chegar a mim. O óleo que o meu amado colocou dentro de mim é muito mais quente do que esse óleo que está aqui fora. Quem é o seu amado? Esse óleo que ele colocou dentro de você aí é quente? Sim. De verdade? Sim. Até é quente ao ponto de fazer você dar uma cutucada no irmão e falar: acorda, bicho. Vigia! Vigia! Amém? Amém. Aí você pensa assim: quero contar para vocês uma história, quero te ensinar uma coisa para você entender o contexto. Antes dos romanos, quem dominava o mundo era a Grécia, os gregos.
E eles achavam uma coisa muito interessante a gente aprender, para a gente saber onde eu quero chegar. Eles olhavam para o mundo achando que o céu era na Grécia. A mitologia grega não achava que, como nós pensamos, que o céu está lá em cima, que Deus habita ali. Não, eles achavam que os deuses deles, que eles tinham vários deuses, estavam ali, ó, no mesmo nível, mas exatamente guardado lá no Olimpo, que era o maior monte que existia. E eles começam o Império Romano, mesmo tendo tomado conta, mas eles ainda continuam com práticas gregas. E os gregos tinham vários deuses, como eu falei. Um deles, qual que era o maior de todos? Vocês lembram o nome? Parecido com o nosso. Zeus. Zeus era o deus maior deles. Só que eles tinham vários deuses, só que tinha o maior, que era quem? Zeus. Só que todos os deuses gregos tinham uma fraqueza na mitologia. Pergunte qual? Pergunte pro seu irmão do lado, qual é a fraqueza de um deus grego? E as meninas, por exemplo, veem um homem bonito, né? Falam, nossa, que deus grego. Não é assim? Meninas, quem já falou isso? Levanta a mão, quem confessa? Eu já falei. Nossa, esse é um deus grego. A minha esposa era apaixonada pelo Thor. E a minha filha de 7 anos está ficando também apaixonada pelo Thor. Um dia eu cheguei em casa, papai, a Isabela falou, papai, sai agora, é o nosso momento. Nós estamos assistindo o filme do Thor, eu e a mamãe. E ainda suspira, né? Eu acho feio. Quem sou eu, né? Então eles tinham uma fraqueza. Pergunte qual? Os deuses gregos, a fraqueza deles eram as mulheres humanas. Eles vinham, na mitologia grega, eles iam até elas, possuíam aquelas mulheres e elas engravidavam. E quando elas engravidavam, elas geravam o quê? Algo que eles chamam de semideus. E aí nasce quem? Hércules, não é? Quem mais? Perseu. Na mitologia grega, que eles chamavam de semideuses. Mas o mundo agora era dominado por Roma, mas Roma ainda mantinha muito a filosofia grega. E quando o apóstolo João é jogado dentro daquela piscina de óleo quente e não se queima, eles logo gritam, ele não é um homem, ele é o quê? Um semideus. Sendo um semideus, ele não pode ser morto por nós. Eles temiam. O que eles fazem? Pegam João, achando que ele era um semideus, e vão levar João para um lugar, se você pegar na Bíblia, é chamada Ilha de Patmos. E sabe o que era essa ilha para eles? Era um lugar onde eles pegavam todos os homens que eles consideravam serem semideuses e jogavam eles lá, porque essa ilha não tinha saída. Ela era no meio do mar. E eles tinham tanto medo que quando eles iam jogar um prisioneiro lá, eles nem pisavam na areia. Eles jogavam o cara antes, assim, se vira, agora você que nade até lá. Porque eles tinham medo daquela ilha. Porque ali tinham homens, por exemplo, que foram jogados dentro de uma piscina de água, ficaram mais de 10 minutos lá para serem mortos debaixo da água, e quando saíram estavam vivos. Aí eles pensam, semideus, não podemos matá-lo, mas joga na ilha. Fizeram isso com João. Pegaram o apóstolo João e jogaram ele lá no meio. E quando João chega, imagina um homem de 90 anos, temente a Deus, chegando numa ilha onde só tinha homens cruéis. Quando João olha para frente, ele vê aquele monte de homens que ele sabe que vão querer atentar contra ele. Quando ele olha para a direita, ele não vê mais saída. Quando ele olha para a esquerda, ele também não vê saída. Quando ele olha para trás, ele só vê o mar. Ele não tinha mais saída, correto? Quem de vocês aqui já se viu algum dia na vida desse jeito? Olhava assim, não tinha saída mais para lugar nenhum. E você caiu em desespero, não foi? Só que João não. João nos ensina algo muito bonito. Quando ele olha para frente e vê aqueles homens bárbaros, olha para o lado, olha para o outro e só vê ilha, olha para trás e só vê o mar, ele só tem uma saída. Qual que é?
Pergunte qual? Pergunte qual? Ele ajoelha. Ele põe o joelho dele no chão. E quando ele põe o joelho no chão, um lugar se abre. Onde que é? A única saída de João. É assim, meu irmão. Quando você olha para um lado não tem saída, olha para o outro não tem, para frente, para trás não tem saída. Ele nos ensinou, põe o joelho no chão, que onde se abre? O céu. Só que quando o céu se abre, quem vem? Vem Jesus. E fala para ele assim, ó: vem comigo que eu quero te mostrar uma coisa. Só que tudo que você vê, você escreve. Que agora eu vou revelar para vocês. Jesus disse: escreve tudo. Só que bonito que diz, vem Apocalipse 5 que nós estamos pregando. Quando João chega no céu, presta atenção nisso aqui, igreja. Quando ele chega no céu, que ele olha, ele vê um trono. Um trono. Quem está sentado nesse trono? Quem? Deus. Quem? Deus. Sentado no trono. E ele vê encostado na perna de Deus um livro. Quem sabe o nome desse livro? O livro da redenção. E nesse livro, diz em Apocalipse que tinha 7 selos nesse livro. Ou seja, ninguém... E aí quando João começa a olhar para aquele livro, um anjo grita: pode tirar o olho. Esse livro não pode ser olhado, ele não pode ser tocado, ninguém pode encostar nele. Ele tem 7 selos que o trava, que o fecha. Ninguém pode encostar. Tira os olhos, ninguém pode encostar, nem olhar para esse livro. E aí acontece uma coisa que só aconteceu uma vez no céu. Só aconteceu uma vez isso que eu vou dizer para vocês. Nunca mais aconteceu e creio que nunca mais vai acontecer. Pergunte o quê? Alguém chora no céu. Quem chora? João. Quando ele olha para o livro da redenção, o livro está fechado, e ele vê que ninguém pode abrir aquele livro, que ninguém pode tocar naquele livro, ele se desespera, ele começa a chorar. Porque o livro era o livro da redenção. E se o livro não fosse aberto, quem de nós ia poder encontrar salvação? Ele sabia que se aquele livro não fosse aberto, não tinha mais salvação para nós. E aí ele começa a chorar. Por você. Por ele também. Começa a chorar por mim. E é o livro de Apocalipse. É chamado o livro da redenção. Fala com o irmão que está do seu lado. Meu irmão, o livro de Apocalipse é o livro da redenção. É o livro da redenção. Quem conhece a história de Jó? Jó era um homem muito rico, cheio de fartura, não é? E aí um dia ele estava lá quietinho, na dele, glorificando a Deus, como sempre fez. E o diabo andando lá no céu. Quando o diabo andando no céu, Deus fala: onde é que você estava, diabo maldito? Ele estava andando pela terra. E Deus gosta de fazer propaganda da gente. Por exemplo, no céu hoje, se o diabo estivesse passando por ele, fala: onde é que você estava? Estava andando sobre a terra. Você viu lá o meu povo na vigília? Ele pode falar. Você viu ele que estava em vigília? E foi isso que Deus falou. Você viu o meu servo Jó, o demônio, como ele é desaforado? Ele, o que tem? Você viu como ele é fiel a mim e fiel a você? Fiel a nada. O cara tem fartura, tudo que ele planta dá. Rico, tem família bonita. Até eu gostava de você se tivesse tudo isso. E Deus fala: não, mas Jó não me ama pelo que ele tem. Jó me ama pelo que eu sou. Já até parece. Tira o que ele tem então para ver se ele te ama. E Deus fala: como assim? Tira então o que ele tem para ver se ele continua te amando. E o que Deus fala? Então vai. Deus permite. Deus permite. Só que Deus dá um limite para Satanás, não dá? Ele fala o quê? Só não atenta contra a vida dele. O diabo nem esperou terminar a frase, porque ele gosta de destruir. Ele nem espera, ele dá as costas e ó, ele já gosta de destruir a gente, sem autorização de Deus. Deus permitindo, então ele fala: agora tem um amparo. Ele vem e destrói a vida de Jó. Não destrói? Leva com ele o quê? A mulher abandona,
Os filhos morrem, os amigos esquecem dele. Não é assim? Ele doente, os amigos passavam e ele zombavam. Cadê sua fé, mano? Você não louvava a Deus aí? Você não falava que Deus era isso, Deus era aquilo? Aí onde você chegou? Seu otário. É verdade, eu já ouvi isso de mim, amiga não, né? Que isso não é amigo. Tipo, cadê seu Deus? Pô? Adiantou acordar 3 horas da manhã para pregar? Pra que isso? Você gastou sua juventude com isso? Seu trouxa. A mulher abandonou, os filhos morreram, os amigos zombavam. Mas a Bíblia diz que ele diz assim, ó: hoje eu estou assim. Jó olhou para a condição dele, onde ele se coçava com um pedaço de telha, mano. Tanta sujeira e doença que tinha no corpo dele, ele se coçava com um pedaço de telha. Um homem que foi rico, cheio de fartura, se coçava. E a Bíblia diz que ele pega um pedacinho de telha dele, quando estavam zombando o Deus que ele servia, ele pega um pedacinho de telha e diz assim: eu hoje estou assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Você tem coragem de dizer isso hoje? Olha para a sua condição onde você está hoje. Olha para a sua vida agora. Você conhece mais do que eu. Você tem coragem de pegar o seu caquinho de telha hoje, levantar para o céu agora? Pega aí, levanta sua mão. De verdade, a condição que você vive hoje, eu não sei, põe aqui na sua mão. Olha assim para a sua mão. Toda a condição que você está hoje, ele era a enfermidade, toda aquela tristeza que ele vivia. Pega agora, fecha a mão. Levanta como se fosse ele, faz com um caquinho de telha. E você vai dizer assim: hoje eu estou assim. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Isso é redenção. Redenção é o que? É devolver a alegria. É devolver aquilo que foi roubado. O livro de Apocalipse é o livro da redenção humana. Nós vamos ser livres e libertos. Tem uma promessa lá que diz, e nós estamos aqui, sabe por quê? Por conta da promessa que está lá. Senão ninguém estaria aqui. Eu não estaria aqui, eu estaria na minha casa dormindo. Eu estaria. Da onde você está agora? Rapidinho, de verdade. Põe a mão no seu coração um pouquinho. Fecha um pouco os seus olhos. Eu queria que você lembrasse do motivo que te trouxe aqui. Por que você está aqui? Pronto. Vou continuar a história. E aí João entra no céu, chorando, porque o livro da redenção não podia ser aberto. Igreja, por que o livro não podia ser aberto? Porque tinha 7 selos e o pecado tinha entrado no mundo. E quando o pecado entra no mundo, há uma separação. Eu sempre gosto de dizer isso. Quem foi o primeiro homem e mulher a pecar? Eles erraram quantas vezes? Uma. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Levanta a mão para mim. Seu filho, quando era pequeno, ele errou alguma vez? Você jogou ele na rua? Deus não fez isso? Ele tinha 2 filhos, não tinha? O primeiro erro que eles tiveram, o primeiro, o que Deus fez? Rompeu a amizade com eles e acabou. Aí você olha assim: nossa, pensando bem, acho que eu sou melhor que Deus. Por que Deus não deu uma chance? Eu contando desse jeito, não parece que Deus é cruel? Sim ou não? Sim. Um erro. Quando a Isabela errou pela primeira vez, eu sentei e falei assim: não pode fazer isso. Não é assim que a gente fala? Não pode. E se você fizer de novo, você fica de castigo. Corrige. Por que Deus não chegou neles? A gente pensando assim: chegou nele e falou: eu não falei que não podia comer dessa fruta? Eu não falei que não podia? Ah, mas ó, vocês vão ficar de castigo, vocês dois. Isso não pode acontecer de novo. Tá ouvindo? Parece brincadeira, mas não seria o natural? E por que ele não faz isso? Porque ele é cruel? Então me diz por que ele não faz isso? A gente precisa conhecer a palavra. Sabe por que ele não faz? Simples.
Porque Ele é santo. E quando eles rompem, acaba a amizade. Entra a impureza no coração do homem. Entra a inveja, entra a ganância, entra o poder, entra tudo isso. Aí rompe, há um rompimento. Por isso que ele manda embora. Não há mais comunhão entre a gente. Acabou. Porque eu sou Ele é santo. E não pode haver nada de impuro diante dele. Naquela hora o livro é fechado e colocado 7 selos. Acabou a minha amizade com os homens. Acabou. Não há mais comunhão entre nós. Por isso que João chora quando ele vê que o livro está fechado e que ninguém nem pode olhar para o livro, porque o pecado não tinha sido pago. E a Bíblia diz em Apocalipse 5 que quando João chorando, vem um anjo e diz: João, mas por que você chora? E quando eu terminar essa reflexão aqui, eu quero de verdade, se você entender que você deu glória a Deus, e você grite glória a Deus para assustar os vizinhos, com a história que eu vou contar agora. E João chorando, porque o livro não podia mais ser aberto. Chega um anjo e diz: João, mas por que você está chorando? Eu estou chorando porque os homens não serão mais remidos. Não há mais remissão para nós. E o anjo diz: mas não chora. Ele: como eu não posso chorar? Não chora, João. Nós achamos uma solução. Ele: qual? Olha para aquela porta ali, João. Quando ele olha quem está entrando. Pergunta, igreja, quem está entrando? O leão da tribo de Judá. Glória a Deus. João, olha quem está entrando. Quem está entrando? Leão. E quem podia abrir aquele selo? Só o leão da tribo de Judá. Que é quem? Jesus. Quando João vê Jesus entrando, Jesus chega e diz: eu posso abrir esse livro de novo. Eu posso remir os homens, porque eu venci a morte. A morte não pode comigo, eu venci a morte. Detalhe, além de vencer a morte, eu conquistei um povo para mim. Eu fundei uma igreja. E que igreja foi fundada por Jesus? Essa igreja. Bate no ombro do seu irmão com todo respeito e fala: meu, essa igreja foi a igreja fundada por Jesus. Amém? Amém. Só que antes de falar da glória, antes de falar do leão da tribo de Judá que entrou, eu quero falar do cordeiro. Porque antes dele ser leão, ele foi o quê? Foi cordeiro. E como que se deu isso? Agora, gente, tem gente que me vê pregando e fala: mas aonde está isso na Bíblia? É que eu quando eu nasci nasci com parafuso a menos. E eu gosto de imaginar as coisas. O que eu vou contar agora você não vai achar na Bíblia não, mas eu tenho certeza que foi assim. Antes dele ser leão, ele foi cordeiro. E Deus olhava para a terra assim e não via mais saída. Antes de Jesus vir até nós, não tinha mais comunhão. Tinha acabado a comunhão. O livro estava e não tinha mais amizade, porque o pecado tinha invadido nosso coração. E Deus olhando pra gente com aquela desilusão: poxa vida, eu não criei eles para isso. Mas acontece algo miraculoso. O filho chama o pai. Quem é o filho? Jesus. Pai, vem aqui. Quero te mostrar uma coisa. Aí eu acho que nessa hora a TV do céu de LCD Full HD abriu assim, ó. Eu acho que nessa hora apareceu uma TV enorme assim, ó, aquelas de alta definição, 4K. E aí Jesus apontou assim para a terra, para essa TV, e mostrou: pai, por que aquela criança ali está só em pele e osso
o nariz dela escorrendo, ela tem mais cabeça do que corpo. Ela está no chão, Pai, chorando. E Jesus pergunta: Pai, por que essa criança chora? Aí o pai diz assim: ela chora porque ela está com fome. Aí Jesus olha para o pai e diz assim: mas pai, o que é a fome? Aí ele aponta para outro lugar, Jesus, e ele vê uma menininha chorando. E ele fala: pai, por que essa criança chora? O pai fala: porque ela tem sede. O filho olha para o pai e diz: pai, o que é sede? Ele aponta para outro lugar e vê um homem triste, tentando tirar a própria vida. E o filho pergunta para o pai: pai, por que ele está assim? Aí o pai fala: porque ele foi traído pela mulher. Pai, o que é ser traído? E por último ele aponta para uma mulher que chorava porque o filho tinha morrido. E ele pergunta para o pai: pai, por que ela chora? E o pai responde: porque ela perdeu o filho. Quem é mãe aqui? Espero que você nunca tenha precisado enterrar um filho seu. De verdade. Você se imagina nisso? Aí o filho olha para o pai e diz assim: pai, o que eles sentem quando eles perdem alguém que eles amam? E sabe por que Jesus faz esse monte de pergunta? Porque ele quer dizer assim para o pai: pai, eu não sei o que é fome. Você acha que Jesus sabia o que era fome? Você acha que ele sabia o que era sede? Você acha que ele sabia o que era traição? Você acha que ele sabia o que era passar desespero e perder alguém que ama? Por que ele não passou por isso? Nem ele, nem o pai. Porque ele é Deus. E aí Jesus fala: pai, nós criamos uma raça que passa por dores que nós não passamos. E Deus fala: mas qual é a solução? Ele diz: eu vou. Eu vou porque eu quero passar tudo que eles passam. Eu quero sentir fome. Eu quero entender qual que é a dor que eles sentem quando eles perdem alguém que eles amam. Eu quero entender, mas eu não quero só entender. No final agora eu quero glória a Deus. Eu quero mostrar para eles que é possível ser homem e um dia ir morar no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero mostrar para eles que é possível. É possível ir morar no céu. Você acha que é possível ser homem e ir morar no céu? Sim. Mas antes dele, isso não era possível. Foi ele que nos mostrou. E agora vem a parte final dessa pregação. Depois que ele foi, veio no meio de nós, se encarnou no ventre da Virgem Maria, comeu a nossa comida, bebeu da nossa água, sentiu frio, calor. Deus passando por essa situação é humilhante. É ou não é? Sim. É humilhante. Semana passada eu estava numa celebração linda, onde o seminarista dizia assim: Deus o tempo todo rebaixou-se, de Deus se fez homem. Começou a sua missão em Nazaré, que se você olhar o mapa, fica em cima, e terminou aonde? Em Jerusalém, que fica onde? Embaixo. Deus o tempo todo se rebaixou. Só que nós o tempo todo queremos o quê? Nos elevar. Deus se rebaixa e a gente se eleva. Nós temos que aprender com Ele, correto? Sim ou não? Sim. Fala para o seu irmão: rebaixe-se. Fala para o seu irmão assim: prefira os últimos bancos da igreja. Pergunta para ele: sabe por quê? Porque ninguém briga por eles.
Verdade ou igreja? Verdade. Você já viu alguém brigando para sentar no último? Não. A briga é para quê? Busque sempre o último, porque ninguém briga por eles. Chegou o momento da crucificação, onde o pecado ia ser pago. Jesus Cristo. Você sabe a diferença? Jesus Cristo, você sabe? Jesus era homem. O Cristo, Jesus Cristo. Jesus morreu? Sim. Sim ou não? Sim. E o Cristo morre? Não. Por que o Cristo não morre? Porque Ele é Deus. Fala bem forte. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Na hora da crucificação, Jesus está lá na cruz. E o Cristo está ali, ó, junto com Ele, remindo. Um só corpo. Uma só alma. Só que aí acontece algo que eu acho fantástico. Aí da minha interpretação de novo. Ele na cruz, ele olha para o Pai e fala assim, ó: Pai, eu acho que esse diálogo foi só os dois. Pai, sabe quem está diante de mim agora, Pai? E Deus fala: estou vendo, filho. Você tem curiosidade de saber quem estava diante dele naquela hora da cruz? Quem estava parado aqui esperando ele? Diante de Jesus na cruz, quem estava parado ali esperando ele? A morte. Ela estava ali, ó, esperando ele. A morte parou diante dele. E aí Jesus olha para o Pai e fala: Pai, sabe quem está aqui diante de mim? E o Pai fala: eu vi a morte, Pai. Só que, Pai, eu sou Deus. A morte não pode comigo. E se eu não tomar uma providência, Pai, essa crucificação vai durar até a eternidade. Porque eu sou Deus. E a morte parada diante dele, sem saber o que fazer. Porque a morte parece ser poderosa, não parece? Mas ela estava diante de quem? Deus. E o que a morte pode contra Deus? Ela parada assim, olhando para os amigos dela. A morte deve ter os amigos dela, né? E ela olhando assim, ó, tipo: o que a gente faz agora? O que eu faço agora? Tem um Deus diante de mim na cruz. E disseram que eu tinha que vir buscar Ele. Mas como? Ele é Deus. E Jesus olha para o Pai e fala: Pai, eu tô com dó da morte. Porque ela não pode contra mim. Pai, eu preciso tomar uma providência, senão essa crucificação não vai acabar nunca. E sabe o que ele fala? Uma frase que nós vamos ouvir já na Quaresma, na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu. Vamos de novo? Pai, em tuas mãos. E sabe por que ele diz isso? Porque a morte não tinha, coitada, poder nenhum. Se ele não entrega o Espírito, ele estava até hoje naquela cruz. E a morte, achando que podia, ele olha: ô morte, onde está o teu poder, morte? Me mostra, onde está o teu aguilhão? Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Você acha que seus pecados mataram Jesus? Você acha que você é responsável por ele ter morrido? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Então diz: quem matou Jesus? Desculpa, com todo o respeito que ele tem, você não tem esse poder de matar Deus. Ninguém matou Jesus. Ele se deu. Ele se deu. Ele se entrega. Porque Ele é Deus. Ele fala: os homens merecem a morte eterna. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E eles pecaram. Então eles merecem a morte eterna. Eu não. Eu sou santo. Eu não mereço morte alguma. Mas eu quero trocar de lugar com eles. Então aí vai acontecer o que diz a Isaías 45. Ele levou sobre si. Não.
53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que caía sobre nós caiu sobre ele, e nós somos curados graças às suas chagas. Ele fala: eles merecem a morte eterna. Eu sou santo, mas eu quero trocar de lugar com eles. Eu quero morrer no lugar deles. Eu quero pagar o preço no lugar deles. Eu morro no lugar deles. Aí você fala para o seu irmão: meu irmão, Deus morreu por você. Ele trocou de lugar com você. Aí ele diz assim, ó: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem fica na terra fisicamente naquela hora? Jesus. A carne fica, não fica? Quem ficou na terra pendurado na cruz? Jesus. Mas o Cristo morre? Não. Naquela hora há uma separação. O Cristo abandona o Jesus carnal e ele sai. Minha interpretação de novo. Agora, eu tenho certeza que na hora que o Cristo abandona a carnalidade do Jesus, ele fala assim, ó: espera aí, eu vou ali, mas eu volto em 3 dias para te buscar. Sabe por quê? Porque eu sou Deus, você é homem, mas a partir de hoje não há mais divisão, porque eu sou 100% Deus e 100% homem. E ele olhou para Jesus assim e falou: calma aí, vão guardar você ali no buraco, mas eu volto daqui a 3 dias para te buscar. Não há mais separação entre nós. E por que ele tinha que ir? Porque ele tinha que chegar diante de quem? Antes de chegar diante de Deus, ele foi diante de outra pessoa: Satanás. Porque quando Jesus morre, o inferno entra em festa, não entra? E vencemos! Matamos o Filho de Deus, o demônio começa a fazer a festa. Só que para onde que Jesus vai quando ele morre? Toda semana você reza isso, não creio. Ele desceu à mansão dos mortos. Imagina a mansão dos mortos. Sabe o que é a mansão dos mortos? Quando o livro foi fechado, quando Adão e Eva pecaram, Deus fechou o livro. Não tinha mais amizade. A Bíblia diz que Deus mandou fazer naquele momento um muro de 12 camadas. Mandou fechar o céu porque ninguém podia mais entrar, porque o pecado tinha corrompido e acabou a amizade. Só que existiam vários profetas: Isaac, Jacó, Moisés, Abraão, Elias. Todos esses homens morreram, não morreram? Só que eles não tinham pecado suficiente para ir ao céu, quer dizer, para o inferno. Mas também não podiam entrar no céu. Então Deus preparou um lugar: fica aí, até que o cativeiro seja liberto. E qual o nome disso? Mansão dos mortos. Ficaram lá. E o demônio que Jesus morreu, tenho certeza que chegou para zombar. E aí, Moisés, seu trouxa? E aí, Elias, seu otário? O que adiantou tanta frescura? Matei o Filho de Deus. E os diabinhos lá, tudo fazendo festa. Tudo lá zombando dos homens de Deus. Zombavam, porque o demônio quer zombar de nós. Ele quer zombar. Eu tenho certeza que ele ficava zombando. Ele passava diante de Moisés, de Isaac, Jacó, Abraão e falava: você é um otário. Tu tá aqui tudo isso. Aí, Jó, seu trouxa. Falava um monte de coisa errada, humilhando eles. Só que ele esqueceu de uma coisa: Jesus morre. E aí começou a se ouvir no céu um barulho assim, ó. Descendo a mansão dos mortos. Pergunta para a igreja: quem estava descendo? O leão da tribo de Judá. O inferno ali fazendo festa, acharam que tinham matado o Filho de Deus, e ele está descendo a mansão dos mortos. E aí ele chega. Quando ele chega, o demônio olha para ele e diz: ué, DJ, para a festa. Tem algo errado aqui. Brincadeiras à parte, mas quando ele entra, o diabo se inclina. E Jesus chega sem falar nada para o diabo e diz assim: me dá o documento que acusavam eles, porque você disse
que ninguém podia habitar mais no céu, porque o pecado tinha entrado. O livro foi fechado. O livro da redenção foi fechado. Mas eu vim abrir o livro. Me dá, porque eu conquistei um povo para mim. Me dá um documento que acusavam eles. E aí o diabo entrega para Jesus o documento da acusação e ele fala: Moisés, Isaac, Jacó, Abraão, Elias, podem entrar. O céu está liberado. Porque eu venci a morte. E eu paguei o preço. E eu arranco agora cada selo desse livro. Porque eu posso. E ele abre o livro. Só que o diabo começa, a Bíblia diz, eu acho fantástico essa parte, porque o diabo conhece a Deus, não conhece? Conhece a palavra. E aí o diabo vendo tudo aquilo, e Jesus, com certeza, como um lorde. Jesus devia ser muito elegante, Jesus não andava, ele desfilava. E aí ele faz tudo isso com o demônio, quando o demônio entrega para ele a chave, o documento, ele vira e sai. E o diabo fala: ei, onde você vai? Jesus fala: por quê? Perguntas. Senhor, tu não és um Deus que mente. Tu cumpre as suas promessas. E em Gênesis está escrito que você pisaria a minha cabeça. É agora, Jesus. O demônio começa a clamar, ele começa a pedir para ser destruído, porque a promessa dizia que um homem nascido de mulher pisaria a cabeça da serpente. E a serpente, que é o demônio, começa a implorar pela destruição, porque Deus não é um pai, não é um Deus que mente, ele cumpre as promessas. E o demônio começa a clamar, pedindo a destruição de si próprio. E Jesus fala: calma, eu conheço as Escrituras. E realmente está escrito que através de um homem nascido de mulher pisariam a sua cabeça. Mas tem uma coisinha que eu acrescentei, diabo. Que eu morri, ressuscitei. Agora você aguenta aí, que eu vou ali buscar o corpo do Jesus, que agora é um só comigo. E eu vou subir aos céus. Quando eu subir aos céus, eu vou chegar diante do Pai. E o Pai vai me dizer: filho, que bom que você chegou. E o Pai vai me convidar a sentar à direita dele. Só que antes de eu sentar, eu vou dizer para o Pai: Pai, eu não posso sentar ainda. E o Pai vai perguntar: por quê? Porque eu conquistei um povo para mim. Eu fundei uma igreja. E eu só sento nesse trono quando a minha igreja estiver devidamente protegida. E o Pai fala: mas como que isso acontecerá? Ele diz assim: eu antes de subir fiz uma promessa para eles. Eu disse a eles para que não chorassem, porque eu ia enviar um outro Consolador. Sabe o que significa outro, igreja? Sabe o que significa outro? Igual. Quando Jesus olha para os discípulos e fala: não vos desespereis, porque eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. Ele está dizendo que vai enviar um igual a ele. Agora eu pergunto: quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. E aí Jesus chega diante do Pai e fala: Pai, o Senhor já manifestou o seu poder e o seu amor para com os homens. Eu fui, desci, me fiz um deles, morri, ressuscitei, estou aqui. Só que eu prometi para a minha igreja um outro Consolador. E o Pai fala: mas como outro? O outro significa igual. E quem é igual a nós? Jesus aponta para quem? O Espírito Santo. Envia ele, Pai. E Deus fala: não posso enviar o Espírito, porque os homens foram cruéis com o Espírito Santo. Eles não amaram, e o Espírito Santo é sensível. E Jesus fala: pode enviar, Pai, porque eu ensinei os homens. Eu ensinei a eles dizendo o seguinte: todo pecado que vocês cometerem contra o Pai, vocês encontrarão perdão. Todo pecado cometido contra o Filho, vocês terão perdão. Mas o pecado cometido contra o Espírito Santo, vocês não encontrarão perdão nem nesta vida nem na outra. Pode enviar, Pai, o Espírito. Eu ensinei os homens. E aí Deus fala: vem, Espírito. E o Espírito chega e fala: eu vou. Mas o Senhor quer que eu vou como? Que eu vou com uma brisa suave? Deus fala: não. O Senhor quer que eu vá como uma pomba? E Deus fala: não. Como o Senhor quer que eu vá?
Eu quero que você vá como um fogo abrasador, como línguas de fogo, e você incendeie a minha igreja. E o Espírito Santo fez como o diabo, nem esperou Deus terminar, e ó, veio sobre a igreja na noite de Pentecostes, e eles estavam assim reunidos e começaram a orar em línguas, e o Espírito Santo veio e incendiou a igreja, não foi? E a igreja toda incendiada, e Jesus contando tudo isso para Satanás. E Satanás, mas o que tem a ver isso comigo, Jesus? Jesus fala assim: você não quer que eu te esmague? Você não diz que a profecia diz que um homem nascido de mulher pisaria a cabeça da serpente? Ele, sim. E agora, Senhor? Ele fala, não, eu não vou esmagar sua cabeça sozinho. Agora eu tenho uma igreja que ela está cheia do Espírito Santo, e a igreja vai pisar junto comigo na sua cabeça. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Você quer pisar essa noite, essa manhã já na cabeça da serpente? Jesus confiou em você e disse que você ia pisar junto, guiados pela força do Espírito Santo. E nós essa manhã temos autoridade em Cristo de fazermos isso. De onde você está, põe a mão no seu coração e vamos nos colocar diante de Jesus, diante daquele que é o Cordeiro Santo, diante daquele que é o Libertador, porque eu jamais seria o mesmo, porque a redenção chegou, porque você agora está cheio do Espírito Santo. Eu quero que você mostre fisicamente isso, soltando a sua voz agora em adoração.